possível trabalhar para Deus sem ter Cristo no centro da vida? Estamos na lição de domingo, dia 28 de junho, com o tema Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. E já já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases desta lição e no final do vídeo eu quero mostrar para você qual é o principal ensinamento que Deus quer nos transmitir através deste estudo. Qual é o ponto principal do estudo da lição de domingo. Então, fique comigo até o final. Veja só, Paulo inicia suas cartas aos Coríntios se apresentando como apóstolo de Cristo, chamado pela vontade de Deus. Irmãos, isso não era apenas uma apresentação, era uma declaração de convicção. Paulo tinha absoluta certeza de que sua missão não havia sido inventada por ele, nem concedida por homens, mas recebida do próprio Deus. Essa certeza o sustentou durante perseguições, críticas, prisões e sofrimento. Quem sabe que foi chamado por Deus continua firme mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. A sua segurança está na aprovação das pessoas ou na certeza de que Deus está dirigindo sua vida? Pense nisso, reflita nessa pergunta. Agora vamos anotar aqui as 3 principais frases da lição de domingo. A primeira diz assim: Paulo fala sobre seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele está seguro de que sua vocação não vem de homens, mas de Deus. Essa frase nos ensina que o chamado de Deus sempre começa nele e não em nós. Jeremias foi chamado ainda no ventre de sua mãe. Moisés foi chamado quando cuidava de ovelhas. Isaías foi chamado quando contemplou a santidade de Deus. Paulo foi chamado no caminho de Damasco. Em todos esses casos, foi Deus quem tomou a iniciativa. Talvez você nunca seja chamado para ser um apóstolo, mas Deus certamente tem uma missão para você. Talvez seja na sua família, no seu trabalho, na sua igreja ou até mesmo através aqui das redes sociais. A questão não é qual é o tamanho do chamado, mas se você está disposto a obedecer. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, para que você coloque aqui nos comentários. Se ninguém reconhecesse o seu trabalho na igreja, você continuaria servindo a Deus com a mesma alegria? Eu estou muito curioso para saber sua resposta, porque isso é muito importante. Quem serve apenas por reconhecimento, facilmente desanima. Mas quem serve porque foi chamado por Deus, sabe o que acontece? Permanece fiel. Agora vamos para a segunda frase da lição de domingo. Ela diz assim: Cristo não é apenas o centro do apostolado de Paulo. Ele é o centro de sua vida. Seus pensamentos e afeições estavam cheios da presença de Cristo. Olha, irmãos, na minha opinião, essa é a frase mais profunda dessa lição. Muitas pessoas colocam Cristo no centro de seus sermões, mas não no centro da sua própria vida. Falam de Jesus, ensinam sobre Jesus, pregam sobre Jesus, mas suas decisões, seus pensamentos e os seus sentimentos são guiados por outras prioridades. Com Paulo era diferente. Jesus era o centro de tudo. É por isso que logo na introdução de 1 Coríntios, Paulo menciona Cristo repetidas vezes. O seu coração estava cheio de Jesus e naturalmente as suas palavras também estavam. Isso nos leva a refletir: quando você acorda pela manhã, o que ocupa primeiro os seus pensamentos? Quando você precisa tomar uma decisão importante, você busca primeiro a vontade de Deus ou apenas aquilo que parece mais conveniente? A maior necessidade da igreja hoje, queridos, talvez não seja ter mais atividades, mais programações, mas ter pessoas completamente apaixonadas por Cristo.
Porque quando Jesus ocupa o centro da vida, todo o restante encontra o seu devido lugar. Pense nisso, acredite nisso, sobretudo naquilo que a palavra de Deus e a lição estão ensinando. Agora vamos para a terceira principal frase da lição. Ela diz assim: Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de pensar nele e falar sobre ele. Seu desejo era compartilhar Jesus com aqueles que estavam sob seus cuidados, a fim de que a vida deles também estivesse centrada em Cristo. Olha só, hein? Essa frase mostra o resultado de uma vida transformada. Quem ama Jesus, fala de Jesus naturalmente. Não por obrigação, mas porque o coração está cheio dele. Paulo não queria que as pessoas admirassem Paulo. Paulo queria que elas conhecessem Cristo. E esse sempre foi o objetivo do seu ministério. E isso também deve ser o objetivo do nosso ministério. Às vezes nos preocupamos em defender a nossa igreja, nossas ideias ou os nossos argumentos. Mas, amados, esquecemos que a nossa maior missão é apresentar Jesus às pessoas. A gente precisa pensar muito nisso. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém espontaneamente? Não porque estava pregando, mas porque o seu coração estava transbordando do amor de Deus. Talvez seja esse o maior desafio para todos nós hoje. Queridos irmãos, resumindo agora, qual é a mensagem central da lição de domingo? O grande ensinamento, a mensagem central desta lição é que o verdadeiro chamado de Deus nasce de um relacionamento com Cristo. Antes de Deus nos chamar para uma missão, Ele nos chama para um relacionamento com o seu Filho. Quando Cristo é o centro da nossa vida, entendemos nosso propósito, permanecemos fiéis ao nosso chamado e naturalmente conduzimos outras pessoas para mais perto de Jesus. Paulo não foi um grande apóstolo apenas porque pregava bem. Ele foi um grande apóstolo porque Cristo era o centro absoluto da sua vida. E eu quero terminar fazendo um convite para você. Não peça apenas para que Deus revele qual é o seu chamado. Peça que Ele coloque Jesus novamente no centro da sua vida. Porque quando Cristo ocupa esse lugar, todo o restante passa a fazer sentido. Que Deus abençoe você e amanhã estaremos juntos para estudar mais uma lição da Escola Sabatina.